Voltando. Guardar a Regina. O papo dura 500 lives, isso mesmo. Conversar com a Regina é sempre um prazer. Aguardar ela voltar, a gente já continua o papo, pessoal. Que bom que vocês estão gostando. Vão mandando pergunta que eu tô anotando aqui, a gente já vai fazer tudo para ela. Enquanto a Regina volta, pessoal, amanhã a gente inicia as comemorações do Dia Mundial da Malbec com uma live às 19 horas com a Catena Zapata para contar toda a história desse ícone de produção de vinhos na Argentina que transformou a Malbec na uva mais especial daquele país. Prepare-se com uma garrafinha, uma taça de Malbec para a gente degustar junto também. Vamos só esperar a Regina voltar e a gente continua o papo aqui. Obrigada, pessoal, que está elogiando. Avisa ela, por favor, então, para ela voltar aqui. Quem avisou que ela entrou lá, acho que ela se confundiu. Flavinha, bem-vinda. Graça, eu dei seu recado. Depois eu mando a foto que você me mandou para ela. Não deu tempo aquela hora. Entrou a Regina. Obrigada, arquitetando, Fran. Regina, pede para participar, por favor. Obrigada. Estava tentando entrar, mas não estava dando aqui. Agora deu. Pronto, agora deu certo. Bem-vinda de volta. Eu não tinha encerrado o outro, aí não entrava. Ficou uma pergunta, um comentário, na verdade, de um participante. Ele falou, exceto Champagne, Bordeaux e Borgonha, as regiões realmente praticam o consumo local. Realmente, você está na Itália, você está na Toscana, você vai tomar Toscana. Você está no Piemonte, você vai tomar Piemonte. Enfim, existe essa cultura. Aqui no Brasil, a gente também tem um tipo de cultura, mas com o vinho de mesa, o vinho colonial, né? Então, se consome muito, grande parte do consumo brasileiro ainda é do vinho mais simples, né? E eu acho que isso está muito ligado realmente à falta dessa questão de hábito, formação do hábito. Você acha que também as pessoas, que você estava falando do teu familiar, dos teus familiares quando cortou, as pessoas também que se iniciam nesse vinho mais simples também vão normalmente evoluindo ao vinho fino? Olha, eu não sei se todos, mas eu acho que é uma tendência. É uma tendência. O que nós temos no Brasil não é uma grande produção, porque nós temos 85% de produção de uvas híbridas americanas. Então, logicamente, nós temos um grande produto. Existe um público fiel para isso. Então, eu não sei se todos evoluem. Esse produto ele está no mercado no Brasil porque existe um público fiel para isso. E isso é uma questão mercadológica e a gente não deve interferir, porque se é feio, eu penso, na minha opinião, eu não sou, eu gosto, não gosto, mas se existe um público que gosta, eu acho que ele deve continuar sendo feito, não é? Eu sou mais... Eu penso que essas uvas são ótimas para suco de uva, mas para vinho, enfim. Mas existe um público, eu acho que eu respeito esse público que toma esse tipo de vinho. Mas também no Brasil, o que nós temos? Nós temos uma grande oferta desse tipo de vinho, não é? Nós temos Regina, uma grande oferta. você que é técnica, eu acho que é a pessoa certa para eu perguntar a respeito disso. Eu já li algumas vezes sobre a toxicidade dessas uvas na elaboração dos vinhos, no processo de fermentação gerar uma certa toxicidade. Isso existe mesmo?
Não, Porque eu... sabe não, porque assim, vocês sabem por que que o vinho é feito de uva e não de outra fruta? Desde a antiguidade? Porque a uva é a fruta que menos tem metanol ligado na metoxila, na película da uva. Menos tem a possibilidade de formar metanol, que é aquele álcool que ataca o sistema nervoso central. Então, o homem não é burro. Antigamente não existia meios de medir, não existia nem como saber, mas não sei se ao longo do tempo alguns se perderam, que no fim, finalmente, o vinho foi feito de uva. E esta uva, ela é tida porque ela é de glicosídeo, ela tem ela tem mais metanol ligado na pectina dela. Só que o que acontece que não afeta? A fermentação dessa uva, ela é muito menor. Não é uma uva como a uva fina que fica fermentando 12, 15 dias ou até mais em alguns países. A fermentação, se nós observarmos aqui no Brasil, dessas uvas, ela ocorre em 3 dias. Então, é muito pouco tempo de contato. Durante esses 17 anos de Larém, nós medimos sempre o metanol e não havia contaminação, tirando alguma exceção de alguma grapa, não havia excesso de metanol nos vinhos. Por quê? O contato com essas uvas é muito pequeno. Não é esse o problema, não tem problemas para a saúde nenhum. O problema mais é aquele gosto que dizem foxado, que não é foxado. Essas uvas, elas também formam mais compostos sulfurados e acaba tendo esses aromas. Em compensação, tem o aroma bom do metilantranilato, que é o aroma de uva. Então, muitas pessoas gostam desse aroma, não é? Mas quanto a problemas com saúde, não teria problema nenhum. Interessante. Eu já vi isso em vários livros, inclusive. Então, perguntando se o metanol não é advindo da fermentação. O metanol, ele é um álcool que provém da uva. Ele só é liberado das pectinas da uva. Ele não vem da fermentação. Interessante. E, Regina, deixa eu te perguntar uma coisa também que me mandaram aqui pelo WhatsApp. Chegou aqui. Quem quer mais lives com a Regina, levanta a mão. Ó, tá vendo? O pessoal tá querendo. Vamos fazer uma live semanal. Menos que bom, então. Menos mal, né? Porque ela, além de tudo, é professora, né? Eu tenho um monte de dúvida aqui. Eu vou ficar enchendo o saco dela, tá? Um monte. Qual o teu estilo de vinho favorito? O pessoal tem curiosidade, estão pedindo para eu perguntar aqui para você. O que você mais gosta de beber? Eu costumo dizer que eu gosto de todos. Para mim, aquele ditado serve: a ocasião faz o ladrão. Vai depender do horário, do clima, da comida. Então, eu, claro, adoro vinho. Eu gosto muito de vinho branco, porque eu tomo normalmente sem a refeição. Depende se é num happy hour, se é vinhos mais leves. Agora, tudo depende da comida, tudo depende da refeição. Se você tem algo que pede um vinho mais encorpado, vinho tinto, eu adoro. Eu sou muito suspeita porque eu gosto de vinho, ponto. Não importa. Me pergunto, eu gosto de tinto, de branco, de rosé, de vinho laranja, de vinho espumante, de vinho natural, de vinho. Eu gosto de vinho. Desde que tenha qualidade, todos são bem-vindos. Interessante. Você falou do vinho laranja. Você acha que esse retorno também a essas origens de utilização dessas técnicas mais antigas? Olha o Anderson, nosso colega aí também. Tudo bom, Anderson? Dessas técnicas mais antigas de vinificação também é uma tendência? A OIV também tem observado e se preocupado com isso? Sim, tem. Até foi aprovada uma resolução, não, está em aprovação, sobre justamente, não se chama de vinho laranja, é um vinho de maceração, porque é uma técnica da Geórgia e eles estão solicitando isso por um problema de mercado para eles poderem comercializar, uma técnica muito antiga deles. Então, olha, desde que o vinho seja de qualidade, porque tem alguns vinhos laranjas bem ruins, que eu já tive e encontrei em alguns concursos. Mas, em compensação, se for um vinho de qualidade, eu sou adepta a tudo. Eu queria dizer isso, que eu não tenho preconceito. Exatamente, um vinho bem feito, né? E uma coisa que eu queria observar aqui e falar para o pessoal, para quem não conhece, o site da OIV é uma super fonte de consulta para quem estuda vinho ou trabalha com vinho. Sempre muito atualizado, os dados confiáveis, porque é o que a gente estava conversando. Por exemplo, existem muitas divulgações, muitas
muitas opiniões a respeito do que vai acontecer, mas nenhuma análise ainda definitiva e principalmente direcionadora de mercado e de produção nesse momento sobre essa crise que nós estamos vivendo. Então é bom sempre acompanhar o que acontece no site da OIV, as publicações, a legislação, essas proteções de marca, de patrimônio e tudo, eles estão sempre informando, é sempre um bom ponto para a gente não sair dissipando, às vezes, notícias que não são verdadeiras, né, no mundo do vinho. Sim, um ponto muito forte da OIV é a estatística. Vai sair, como eu falei, a nota conjuntural, a conferência de imprensa na próxima quinta, então já vai estar disponibilizado esses últimos dados. E o que a OIV procura é fonte confiável e, principalmente, os países membros é que enviam os dados. Então, é isso que é importante. Às vezes demora um pouco para receber, para compilar, para organizar, mas hoje existe também um grupo, que antes era um estatuto menor, hoje tem um grupo de estatística e eles organizam bem isso. Então, acho que isso é um ponto forte da OIV. O site da OIV ele é totalmente livre, ele é totalmente público, tem todas as informações e todos os dados são disponibilizados aos países membros e ao público em geral, a qualquer país que precise desses dados. A Hoje Fernanda são está quantos colocando aí países? que é www.oiv.int. É muito simples, está aqui na minha frente que eu botei. É muito simples, tem as 5 línguas, todas as documentações estão em 5 línguas, então é acessível para todos, as 5 línguas oficiais da OIV. Então, é um site acessível para todos mesmo. Sim. São quantos países membros hoje, Regina? São 47 países membros. O Brasil aderiu em que ano? O Brasil começou em 1996. Faz um bom tempo já. Faz um tempinho. E depois o Brasil ratificou, né, no novo acordo, então, em 2000 e pouco, por aí, quando começou. Queria te fazer mais uma pergunta. A gente vê algumas tendências em alguns países do mundo de cada vez mais delimitar pequenos territórios na elaboração de vinhos, delimitar terroirs específicos, os single vineyards, o que seja, como queiram nominar, para falar de vinho. Você acha que para um país novo, para um país ainda em recente produção como é o nosso, é importante essa delimitação, a criação de delimitações bem definidas, porque em situação antagônica, países mais tradicionais, como França, por exemplo, cada vez mais se vê produções livres, pessoas que abrem mão das regras de uma denominação de origem para produzir de um modo um pouco mais livre. Então, o que você vê? Voltou? Vamos lá. Em países mais jovens, a gente vê muito essa delimitação muito clara e a necessidade de correr atrás dessas regulamentações. E em países mais tradicionais, a gente vê muitos produtores buscando movimentos mais livres de produção, não ligando muito se tem uma denominação de origem ou não, mas fazendo algo um pouco mais liberto, tendo mais liberdade de produção mesmo. O que você acha disso? Você acha que é comum, que é normal isso acontecer? Que para nós, por exemplo, é importante essa delimitação de ter mais DOs dentro do Brasil e tudo? Qual a importância disso? Olha, não sei se eu fiz me entender direito. Não, eu estou percebendo que, conforme você está dizendo, parece que existe um pouco um contrassenso, um contraponto. Por quê? As denominações de origem na Europa, os regulamentos, são muito rígidos e começaram há muito tempo. O que aconteceu? Eles defendiam isso muito, muito, muito. Quando surgiram os vinhos do Novo Mundo, os vinhos dos países do Novo Mundo, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, eles eram mais livres. Então, o que acontecia? Eles conseguiram um mercado mais fácil, não, mas eu digo, eles não tinham tanta restrição de mercado. Para o produtor de vinho era mais difícil na Europa. Então, por isso que hoje existe um pouco... Eu não acompanho muito se existe bem esse contrassenso, esse contraponto, mas eles começaram a perder mercado para os países do Novo Mundo.
Então, o que acontece? Começou a ter uma preferência de ter essa liberdade que eles não tinham, na verdade. Nós, no Brasil, procuramos indicação geográfica e denominação de origem justamente por contrário, para criar uma identidade do nosso vinho. Nós tínhamos um ambiente muito aberto. E eu acho que foi essa a intenção de criar de valorização do produto. Porque também o Brasil tinha a intenção de exportar esses produtos. E o consumidor dava muita importância para isso. E eu acho que esta identidade, essa busca de identidade do vinho, de um terroir específico, que nós não tínhamos isso. Nós tínhamos muito aberto, não é? Então, eu acho que é mais isso. Mas acho que a tendência vai acabar ficando em IGs, assim, não tão de uma área de produção não tão restrita, porque isso impede também, dificulta o mercado, eu acho. O pessoal está perguntando aqui se o congresso da OIV no Chile está mantido ainda ou se já foi cancelado em setembro. Hoje eu recebi a comunicação de que ele foi cancelado. Ele vai ser adiado, porque o Chile acha que não vai ter condições de fazer. Eu não tenho essa oficialmente, mas sim, foi enviada uma nota para a OIV. E também o do ano que vem, que seria no Uzbequistão. Não se sabe se ele vai ocorrer por causa dos fechamentos de fronteiras. Eu já tomei vinho do Uzbequistão, não sei nem falar o nome do negócio, mas eu também não sabia que fazia vinho e é uma produção mega antiga. Eles têm uma produção de uva importante. Sim, porque são aqueles países da ex-União Soviética. Então, exato. Todos acabaram entrando no OIV independentes, por isso que também aumentou o número de países. O Uzbequistão, teríamos um lindo congresso lá em Samarcand, que é a cidade maravilhosa que eles têm, e eu tinha muita curiosidade de conhecer. Vi a apresentação que eles fizeram no OIV, me apaixonei, mas aparentemente não vai ser. Mas eu não tenho tanta certeza assim, porque não é oficial. Mas o Chile tem como... Estava mantido até então, mas agora, hoje eu recebi a notícia de que talvez não ocorra o congresso. O pessoal está perguntando aqui dos vinhos do Sudeste, outras regiões do Brasil. O que você acha, se a tendência também é de crescimento? Você conhece os vinhos, esses das colheitas de inverno, que vem aparecendo com bastante sucesso no nosso mercado? Eu confesso que, infelizmente, eu não conheço muito esses vinhos. Eu sei que é um sistema muito interessante. Eu achei isso até desenvolvido lá, essa roda pelo Murilo Regina, que foi meu colega de doutorado na França. Sentávamos juntos, ele era da parte de viticultura, uma pessoa extremamente capacitada, muito inteligente, muito preparado, mas eu não conheço muito, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer bem esses vinhos. Eu espero conhecer, né? Espero ainda. Agora, provavelmente, eu venha conhecer mais. Eu vivia numa área muito específica, muito técnica, de análise, de laboratório, de isótopos, de aquelas coisas, e a gente acabava ficando muito restrito. Então, agora eu estou tendo um pouco mais de abertura e quero conhecer mais esses vinhos. Infelizmente, ainda não estou tendo bem essa oportunidade. A gente até comentou que as pessoas falavam, mas de onde? A Regina começou onde? A Regina começou há muito tempo atrás, uma bagagem muito extensa que levou ela a comandar a maior instituição reguladora de vinho e que cuida de toda a cadeia produtiva do vinho no mundo, né? O consumidor brasileiro não sabe ou não dá muita importância para o DO. Na verdade, a gente como educador vê que ainda há essa questão, até voltando ao elitismo, existe muito essa falsa noção de que ter uma selagem é sinônimo de que o vinho vai ser bom. E ele realmente tem premissas, tem legislações a serem obedecidas, vai ter um controle maior, mas não significa essencialmente que a pessoa vai gostar daquele estilo de vinho. Então, da mesma forma que um vinho muito pontuado pode ser que não te atrai, ou um vinho muito caro não seja adaptável ao seu paladar. Então, eu acho que a gente tem muito a trabalhar com esse tipo de informação aqui, enquanto os nossos profissionais
vão trabalhando em outros aspectos para a evolução do consumo também, de levar essa mensagem. Acho que o que a Regina mais traz para a gente é orgulho. Sabermos que a gente tem profissionais dentro do Brasil e trabalhando e estudando e, como você disse, submetendo pesquisas que aqui não são reconhecidas ao exterior com grande valia, mostrando o quanto a gente tem para evoluir, para fazer, enfim. Então, eu, como eu falei do começo, estou muito honrada de ter tido esse papo com você. Queria saber se você tem mais alguma coisa que você queria, algum recado, alguma coisa que você queria falar para o pessoal, para a gente também não se estender demais no assunto. E alguma última palavra, algum último recado para os nossos espectadores? Não, eu agradeço muito, foi muito bom, gostei muito. Eu só estava aqui me lembrando, enquanto você estava falando, que uma coisa eu aprendi com os franceses. Eles olham o segredo do vinho é a relação qualidade-preço, na verdade. Esse é o segredo de você consumir um bom vinho, porque às vezes um vinho é tão caro e ele não compensa o preço. E às vezes você encontra vinhos que são mais simples e a relação qualidade de preço é justa. E como eles são um povo muito pão duro, eu aprendi isso com eles. Boa! Eu aprendi isso com eles. Mas eu acho que falamos... Porque se for para falar de OIV, tem tantas coisas que a gente passaria o tempo todo só falando de OIV. Então, acho que falamos um pouco de tudo. Eu espero que as pessoas tenham... O nosso script foi seguido. A gente falou de todos os temas, foi ótimo. Acho que ficou esclarecido muita coisa. E foi um prazer te apresentar para quem não te conhecia, não entendia de onde vinha a conquista dessa posição que hoje você exerce. Para nós, a The Wine School, é um super orgulho falar que você foi nossa aluna e tê-la sempre por perto. A Regina, eu encho o saco dela um monte, porque às vezes eu faço umas perguntas para ela. Eu fui uma das primeiras pessoas a saber da eleição dela. Ela me mandou mensagem na madrugada ainda e falou: Kelly, avisa o nosso grupo da turma lá do W7 que eu fui eleita, tal. Acordei com a notícia. Sou feliz de te chamar de amiga, enfim, de ter você aqui. Muito obrigada por ter participado com a gente, por ter eu é que agradeço, trazido tanto conhecimento e tanta simpatia, né? Nada acontece por acaso. Você é uma pessoa que merece tudo isso que está vivendo hoje, essa conquista, esse reconhecimento muito mais internacional do que aqui dentro. Espero que agora vocês repliquem quem é Regina van der Linde, que ela é um orgulho para o nosso vinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um prazer. E sim, gosto muito de todos vocês e daquele nosso grupo lá. Infelizmente, às vezes eu não acompanho tanto, mas olha, foi um prazer estar aqui. Eu espero que eu tenha respondido a contento, que as pessoas tenham gostado. E, bom, eu estou sempre à disposição para o que for necessário, se precisar conversar mais e que tiver. E mesmo se alguém quiser alguma informação, pode entrar em contato comigo, alguma informação do OIV ou do que for. Eu estou à disposição de todas as pessoas, de todo mundo. Isso aí. Amanhã, a live, a Regina vai acompanhar também o Kendi, que vai fazer a live com a gente também, é nosso colega. Sério? Amanhã ele é maravilhoso, peraí, ele é maravilhoso. O Anderson está fazendo uma pergunta, que o Anderson também estudou com a gente. Pergunta para a Regina, presidente da OIV deve ter uma agenda enorme de metas e planos. Tem algum foco, alguma prioridade? Olha, essa foi pergunta tipo de programa de TV agora, para encerrar. Eu tenho. Quais são os seus planos para o futuro, Regina? Os meus planos são assim. Como eu fiz uma escolha de voltar a viver em Santa Catarina, eu devo começar a aprender e entrar para esse mundo comercial do vinho também. De educação, eu já continuo na universidade, já tinha essa formação, esse trabalho, né, de tantos anos, mas eu devo trabalhar um pouco mais na área comercial, um pouco mais em formação, assim, também, porque eu acho que é uma nova etapa da minha vida e eu quero conhecer essa parte que eu não tive oportunidade, ficando só na área científica. Eu acho que agora eu também fiz uma escolha de viver aqui em Santa Catarina e essa escolha também está envolvendo essa nova perspectiva de vida, esse novo caminho que eu quero trilhar. Tenho muito a aprender, mas tenho muita curiosidade também e tenho disponibilidade para isso. Obrigada, gente. Então, pessoal... Ainda me resta bastante tempo na OIV.
Com certeza. É verdade, tem mais um ano ainda, um ano e meio de mandato e ainda depois a vice-presidência, né? Muito trabalho pela frente. Mais 3 anos de vice-presidência aí. Pelo menos, né? Porque ainda, com certeza, você vai continuar ainda com muito trabalho por lá. Então, amanhã, pessoal, às 19 horas, eu vou estar de volta. Vocês vão ficar de saco cheio da minha cara essa semana. Vou estar de volta com o Ken Silvério, que é da Catena Zapata, e a gente vai falar sobre a história da Malbec na Argentina, por que ela virou a uva queridinha dos brasileiros, o legado da bodega Catena Zapata. Regina, também acompanha a gente para matar a saudade das Vou nossas acompanhar, vou conversas. acompanhar. Certamente. Obrigada,